Shalom! Estamos aqui hoje para falar sobre o tema prosperidade. E eu já sei, você já está pensando, ela vai falar sobre dinheiro. Não teria nenhum mal se eu fosse falar sobre a prosperidade financeira, mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre a prosperidade no conceito de Deus. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele quer que você prospere. Mas o que é prosperidade para Deus? O que a Bíblia nos ensina sobre prosperidade? Será que nós estamos pensando só em um aspecto? Estamos deixando de aprender a riqueza do que Deus quer, deseja, anseia para as nossas vidas? Eu acho que sim. Vamos ampliar então um pouquinho este nosso conhecimento. A palavra prosperidade em hebraico, eu quero ler para você tudo o que ela significa, porque então você já começa a ampliar a sua mente neste sentido, tsaler. E essa palavra significa ausência de necessidade, ter sucesso, ter bons resultados, ter abundância. Mas em que aspecto? Em todos. Ter prosperidade espiritual, ter prosperidade emocional. A prosperidade emocional é você ter saúde emocional. Não tem nada mais precioso do que ter saúde mental. A saúde mental te dá estabilidade no meio do caos. A saúde mental é a segurança de bons relacionamentos. A saúde mental, que engloba a tua mente e as tuas emoções, é a saúde para o teu corpo físico também. Então, ter prosperidade, que é a ausência de necessidade, que é abundância e bons resultados, é também nas tuas emoções, na saúde mental. Bom, então eu sou próspero se eu tenho saúde mental, eu sou próspero se eu tenho saúde espiritual, sim, a minha vida com Deus. Você pode olhar grandes homens e mulheres do Antigo e do Novo Testamento, todos que tiveram sucesso, não é porque tudo dava certo na vida deles e não é porque eles tinham dinheiro o tempo todo, é porque eles tinham uma vida intensa com Deus. E no meio da fornalha, Deus estava com eles. Na cova, Deus estava com eles. No meio da perseguição, Deus estava com eles. No meio da fome, Deus estava com eles para prover, para trazer o sobrenatural. Então, a tua saúde espiritual, a tua vida com Deus, é prosperidade. Então eu já falei de prosperidade, que é saúde mental, já falei que prosperidade é saúde espiritual. A prosperidade é a saúde nos relacionamentos. Uma pessoa feliz, uma pessoa bem resolvida, ela tem paz com os outros. Se ela não tem paz com ela mesma, como ela vai ter paz com os outros? Então a prosperidade começa no meu interior e depois ela vai ampliando o seu raio de ação. Eu só estou falando de um conceito antes de entrar na Bíblia, porque eu quero te provar com textos. Então, não saia daqui antes de você entender tudo que eu estou falando na Bíblia. Por enquanto, eu só estou apresentando para você. Então, é prosperidade mental, prosperidade emocional, prosperidade espiritual, prosperidade de relacionamentos. Isto que é a prosperidade em todas as áreas, inclusive a financeira. E a financeira não é você ser milionário que é prosperidade. Prosperidade é você ter ausência, como eu disse, ausência de necessidade. Você é próspero quando você deita a cabeça no travesseiro e você tem o dinheiro para pagar tudo que você precisa pagar. Sossego, isso é prosperidade. Agora, se você tiver uma superabundância, maravilhoso, mas você já é próspero se você tiver para suprir todas as suas necessidades. Agora, vamos pensar um pouquinho em relação à Bíblia. Jesus disse, eu vou ler para você, João 10, versículo 10, ele disse o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então eu quero pegar, você tem um inimigo que só quer que você perca. Ele quer que você perca a tua prosperidade nas emoções, a tua prosperidade espiritual, nos relacionamentos, em todas as áreas, inclusive financeira. Ele quer te roubar.
Mas você tem um Deus que veio te dar uma proposta. Olha, eu vim para te trazer vida e vida em abundância. Essa palavra no grego, vida, se você for ler no grego, é zoe. E zoe é a vida do tipo de Deus. Não é qualquer tipo de vida, é a vida, a imagem e semelhança de Deus. Deus está dizendo, olha, eu quero te dar um nível superior de vida. Eu não quero que você viva de forma medíocre, que você sobreviva a cada dia. Eu quero que a cada dia você esteja empolgado, feliz, com paz, próspero, porque você tem a minha presença, porque você tem a mim. Isso que é ter vida e vida em abundância. Não é quando eu olho para a vida de Davi, ele tinha muitos problemas, mas ele tinha Deus. Deus era com ele, por isso ele prosperava em tudo aquilo que ele fazia. Eu vou ler um versículo para você. Olha, em 1 Samuel, resume toda a vida de Davi, como ele era próspero. Porque ele era próspero quando ele era pastor e não tinha dinheiro, e ele era próspero quando ele se tornou rei e se tornou o homem mais rico da nação. Ele vivia a prosperidade como pastor, porque tudo dava certo naquilo que ele fazia. O seu rebanho era bem cuidado, os ursos, os leões não dizimavam o seu rebanho, aquilo que ele tinha era guardado, ele era próspero. Então, o versículo que eu vou ler que resume essa prosperidade de Davi está em 1 Samuel 18, no versículo 14 está escrito: Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Ou seja, tudo que Davi fazia, se ele tocava, ele era próspero como músico. Se ele ia para a batalha, ele era próspero como guerreiro. Ele era próspero quando ele orava, ele era próspero porque ele tinha uma vida espiritual intensa. Em tudo que ele fazia, em todos os seus empreendimentos, Deus era com Davi. Esse era o diferencial deste homem. Mas continuando, em Lucas 2, versículo 52, está escrito sobre Jesus algo que é um segredo. Olha o que está escrito. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Isto é prosperidade. Quando você cresce, aqui está falando de crescer. Aqui está falando de que Jesus ele tinha um crescimento na sua vida. Ele tinha um crescimento emocional, ele era maduro emocionalmente, ele era o padrão para a gente. Ele veio como homem para se tornar o nosso padrão. Olha, é possível você se tornar maduro mesmo em situações adversas. Jesus ele viveu numa família pobre, simples, numa região humilde de Israel, mas ele era próspero, ele tinha graça, todo mundo gostava de Jesus. Tudo que ele fazia dava certo, porque Deus era com Jesus. Ele crescia nos relacionamentos, ele crescia em unção, ele crescia em todas as áreas. Ah, mas Jesus é Deus. Sim, ele era 100% Deus, mas 100% homem. E ele mostrou pra gente como é possível. Ele tinha graça diante dos ricos, ele tinha graça diante dos pobres, ele tinha graça diante de mulheres, de crianças, de homens, de todas as pessoas. Ele crescia em sabedoria, isso é prosperidade. Sabedoria é você saber como aplicar um conhecimento adquirido. E ele tinha sabedoria. Você precisa ser próspero em sabedoria. Você precisa ser próspero na graça. Bom, Deus nos diz um segredo. Quer ser próspero? Então mude as prioridades. Busca em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqui já é a forma de você buscar a sabedoria. É buscar a Deus, buscar a prosperidade e a sabedoria, é buscar a Deus em primeiro lugar. Isso está em Mateus 6, versículo 33. Mas agora, eu quero te convidar a abrir em Eclesiastes, porque eu quero te apresentar o homem, se você pudesse voltar no tempo e você olhasse para Salomão, se você olhasse para as roupas de Salomão, você diria, é o homem mais próspero da terra. Você não ia estar errado, não. Se você olhasse para os palácios, ele não tinha um só, tinha muitos, para os palácios de Salomão, você diria, é o homem mais próspero da terra. Você
você não estaria errado, não. Verdade. Ele era o homem, ele tinha os melhores e maiores e mais bonitos palácios da terra. Então, você não estaria errado. Se você fosse ver os cofres de Salomão, você diria, este homem é o homem mais feliz e mais próspero da terra. Bom, eu até falei uma palavra mais feliz, mas vamos continuar em próspero. E você não estaria errado, porque ele era o homem mais rico, mais inteligente. Ele era próspero, sim, na área intelectual, um dom que Deus deu para ele. Ele era próspero, então, em finanças e ele era próspero intelectualmente. Mas ele era feliz? Não. Ele, no conceito do céu, Salomão era próspero? Não. No conceito do céu, quando Salomão começou a se afastar de Deus, quando Salomão começou a perder a prosperidade espiritual dele, ele se tornou um mendigo. Ele se tornou um dos homens mais medíocres da terra. Ele se tornou um homem espiritualmente miserável. Ele não era um homem próspero na sua vida, ministerial, na sua vida, porque ele ministrava diante de Deus. Ele não era um sacerdote, ele era rei, mas ele ministrava. Nós vemos que ele fez a oração mais linda na inauguração ali, ele ministrou o povo, ministrou a Deus com aquela oração linda, maravilhosa. Mas Salomão perdeu a prosperidade. Por um tempo ele tinha intimidade com Deus e ele foi esfriando, se afastando de Deus, e ele empobreceu espiritualmente. E quando ele perdeu essa prosperidade, só teve perdas na vida dele. Ele perdeu a alegria, ele perdeu relacionamentos duradouros, ele perdeu o seu reinado em vida não foi dividido, mas logo que ele morreu, o seu reinado foi dividido. Ele não deixou um legado inteiro para o seu filho, assim como o pai dele deixou um legado inteiro. Mas ele não, ele já deixou um legado que logo se dividiria. Houve um empobrecimento, porque ele não tinha prosperidade espiritual. Mas eu pedi para você ler em Eclesiastes capítulo 2 para você ver essa falência. Eu digo para você, Salomão era um homem falido, ele não era um homem próspero. Quando você vê o capítulo 2, você vê um homem próspero. Então, Eclesiastes 2, olha o que está escrito no versículo 1 até o versículo 4. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice, que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares para mim, neles plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. E ele continua dizendo que ele fez para ele, ele fez para ele, ele fez para ele muitas coisas. O capítulo 2 é incrível, mostra quantas coisas Salomão fez para ele se alegrar, para ele se divertir, porque ele era um homem próspero, mas afastado de Deus. Nada disso adiantou. Ele era triste, ele era um homem sem paz, ele era, como eu acabei de falar, falido, ele não tinha prosperidade. E depois, você está no capítulo 2 de Eclesiastes, eu só vejo tristeza em Salomão. Ele falando, olha, de nada disso não me adiantou isso, não me adiantou riqueza, tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Quando chega no capítulo 12, ele diz para mim e para você, ele deixa um recado para a gente, o que é a verdadeira prosperidade. Você quer ouvir da boca de Salomão, o homem mais rico, porém o mais falido? Olha o que está escrito. Está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Olha o recadinho que ele deixa. Lembre do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva.
E o capítulo 12 inteiro é um convite de Salomão para você andar na contramão do que ele fez. Volte para Deus, lembre de Deus. Isso que é prosperidade. Quando quando nós estamos perto de Deus, nossa vida transforma. Quando você tem falta, Deus é o Deus provedor. Quando você tem falta de provisão financeira, Ele é o Deus de milagres. Mas você precisa, antes de mais nada, buscar a prosperidade espiritual. O resto é consequência. É o recado que eu disse, que Ele deixou para a gente em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Agora, quando eu falo de prosperidade, eu quero ler de mais um homem, para depois a gente terminar este vídeo numa meditação. Está escrito sobre José, que nem sempre teve dinheiro. Ele foi escravo, ele foi humilhado, ele foi traído, mas ele foi próspero em todo o tempo. E olha, como escravo, sem um centavo no bolso, olha o que Potifar viu, a prosperidade na vida de José. Está escrito em Gênesis capítulo 39. Está escrito o seguinte: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Como José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia, ele pôs José por mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Então você já viu, ele era escravo, ele não tinha um centavo, mas Deus fazia prosperar tudo aquilo que ele fazia, porque José tinha prosperidade espiritual e o resto foi consequência. Até ele se tornou o homem mais rico do Egito depois de Faraó. Ele era o segundo homem, mas ele, antes de mais nada, ele tinha prosperidade emocional, ele era um homem que perdoou e ele tinha prosperidade espiritual. Sabe, quando eu olho também para a escrava de Naamã, ela não tinha um centavo, mas ela era próspera. Ela trouxe vida para a casa de Naamã, ela foi um canal de cura na vida de Naamã. Então não é o dinheiro que mede a sua prosperidade. A prosperidade na Bíblia é você estar bem com Deus e estar bem com você mesmo e estar bem com outras pessoas. O resto é uma consequência do teu relacionamento com Deus. Será que você não é uma pessoa que pensa como está escrito em Provérbios 13, versículo 7? Olha o que está escrito: uns se dizem ricos sem terem nada, e outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. Eu amo esse versículo. Uns se dizem ricos, pessoas prósperas financeiramente, porque têm um talento na área financeira. Às vezes elas acham que elas têm tudo na vida e dizem eu tenho tudo, mas na verdade não tem, porque não tem paz, não tem alegria, não tem relacionamento com Deus. E outras pessoas que acham que não tem nada só porque não tem dinheiro, na verdade elas têm tudo, e eu dei 2 exemplos. José, como escravo, tinha tudo, e a escrava de Naamã tinha tudo. Não tinha dinheiro, mas ela tinha tudo. Pedro e João, eles disseram para o paralítico, eles disseram: nós não temos dinheiro, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, que é Deus, presença de Deus em nós, isso nós damos, levanta e anda. Que maravilhoso, isso é prosperidade, gente. E nada faltou para Pedro, nada faltou para João. Deus, Ele gosta que você tenha prosperidade, Ele quer te dar sossego financeiro, mas não limite. Prosperidade não se trata só de finanças. E eu quero dizer, grandes homens ricos, eles eram muito pobres. Olha, quando eu olho para Herodes o Grande, ele era o homem mais rico de Israel, mas era um homem tão infeliz. Ele perseguia, até quem ele amava ele perseguia. Ele era muito infeliz, ele matou a sua própria esposa, a esposa que ele tanto amava, Mariana, seus 2 filhos. Ele era muito pobre. Que homem pobre para mandar matar a criança, tem que ser muito pobre espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas da sua vida. Nabal, marido de Abigail,
Você vai encontrar em 1 Samuel capítulo 25, esse homem era muito rico, tanto que Davi pediu ajuda para ele. Olha, eu estou aqui, você não me pediu, mas eu cuidei das tuas ovelhas, agora eu só preciso de um pouco de pão, de alimento para mim e para os meus guerreiros. Esse homem era mesquinho, esse homem era medíocre. E ele, então, ele não era próspero, ele podia ter dinheiro, mas ele não tinha amor, ele não tinha misericórdia, ele não tinha empatia. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele encurtou a própria vida. Ele era um homem tão tenso, tão nervoso, tão irritado, ele teve um infarto. Porque não adianta você ter dinheiro, o dinheiro ele não pode, sabe, ser próspero, o dinheiro ele não pode evitar o infarto na vida de Nabal. E eu quero te dizer que ser próspero é ter aquilo que o dinheiro não pode comprar. E ser próspero é você, vou repetir, é ter aquilo que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não pode comprar a paz, o dinheiro não pode comprar o amor, o dinheiro não pode comprar a alegria. Então, eu digo para você, ser próspero é ter aquilo que o dinheiro não pode comprar. Jesus mesmo disse para a igreja de Laodiceia, você diz que tem tudo em Apocalipse 3,17, mas na verdade você é infeliz, pobre, cega, miserável e nua. E olha que Laodiceia era o lugar mais rico ali, um dos lugares mais ricos, uma das cidades mais ricas da Ásia. E Jesus confrontou aqueles cristãos dizendo, vocês estão perdendo a sua essência. Ser próspero não é só ter dinheiro. Então sabe o que eu desejo para você? A prosperidade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que você tenha vida e vida em abundância. Se você gostou de aprender neste vídeo, não saia sem deixar o seu like, confira se você está seguindo, se você não está inscrito no canal, se inscreve. E se você gosta de estudo aqui na área de membros, você pode ter muitos cursos. Checa lá, tem muitos cursos na área de membros, só você se inscrever e você vai poder fazer. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo tema.